seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo pelo Melodia FM 87.9. Você também pode acompanhar pelo YouTube e pelo Spotify. É só digitar lá AJFMM Joelísio Fraga. Aproveite, se inscreva, comente e ative as notificações. Este é um podcast bem especial, onde vamos destacar um tema de extrema importância, que é o Novembro Azul. Mês dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, especialmente à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata. Sabemos que falar sobre saúde masculina ainda é um tabu para muitos, mas queremos quebrar barreiras e trazer informações fundamentais para ajudar na prevenção e nos cuidados. E tenho o prazer de receber, para estar falando sobre esse valioso tema, o Dr. Marcos Moura, médico urologista. Agradeço por ter aceito o nosso convite, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joelísio. Eu agradeço a oportunidade, né? A gente está aqui para a gente falar de uma forma descontraída, uma forma simples, né, de entendimento sobre a importância desse mês, especificamente, o Novembro Azul, que a gente tira para falar de uma forma direcionada ao câncer de próstata, mas eu gosto muito de frisar em todo lugar que eu falo que o Novembro Azul ele chama a atenção para o câncer de próstata, mas a gente aproveita e puxa a sardinha para a urologia como um todo, né? Sim. A saúde do homem. Então a gente tem muitos tabus em relação a diversos pontos. Obviamente o câncer de próstata ele fica em evidência, né? Mas a gente tem muitas coisas que a gente precisa conversar para esclarecer e deixar assim todo mundo de forma mais tranquila a cuidar da saúde, né? Desmistificar isso aí. Exatamente. Quem é o Dr. Marcos Moura? Então, eu sou urologista, né? Formado em medicina em Minas Gerais, pela Faculdade de Medicina de Ipatinga. Fiz residência de cirurgia geral depois em Ouro Preto e cirurgia do trauma em Salvador, que foi onde eu comecei a raiz baiana, né? Sim. E posteriormente eu fiz residência de urologia no Hospital Santa Isabel, Santa Casa da Bahia. Me mudei aqui para Conquista no meio da pandemia, né? Nesse meio conturbado, mas agora já sou mais baiano do que minha esposa, até, para falar a verdade. Né? Então você adaptou à cidade. Demais. Conquista é um lugar muito acolhedor, né? Minas também, viu? É verdade. Nossa, Minas... Suspeito para falar, né? Mas... você por ser mineiro e eu porque eu tenho uma admiração, nossa, por Minas. E meu tratamento foi todo lá, né? Então, é feito lá em Nova Lima. Eu fiz o transplante. Tem um lá. carinho, então, né? Eu tenho, muita amizade lá. Doutor Marcos, o que é o Novembro Azul e por que é tão importante essa campanha? Então, o Novembro Azul é uma campanha pública, né? Uma política pública que visa esclarecer sobre o câncer de próstata, principalmente, né? A gente tira esse mês para falar muito sobre o câncer de próstata, mas principalmente para a gente ser bastante ativo com relação a busca ativa, na verdade, né? O câncer de próstata é um câncer que não existe prevenção. É um câncer que a gente precisa de um diagnóstico precoce e para isso a gente precisa fazer exames que sejam de fácil difusão, né? Exames que a gente consiga replicar de forma muito ampla e que tenham baixo custo. Então o Novembro Azul ele quer basicamente falar sobre o câncer de próstata para chamar os pacientes que são eletivos para essa avaliação, para que a gente faça o PSA, o toque e, como eu falei anteriormente, né, a gente falar como um todo sobre a saúde do homem, né? Entendi. E por que o câncer de próstata é tão comum entre os homens? Existe um grupo de risco específico? Então, o câncer de próstata, ele é o segundo câncer mais comum nos homens, né? Tirando o câncer de pele, que é o câncer que é mais comum, tanto em homens quanto em mulheres, né? O câncer de próstata, ele é uma doença que ela tem, assim, um fator genético, né? Então, o fator de risco que a gente tem, claramente, a gente sabe é quando a gente tem histórico familiar, pai e irmão. Quando a gente tem isolado um ou outro, a gente tem 2 vezes. E tendo pai e irmão com câncer de próstata, a gente chega a ter 8 vezes mais chance de ter um câncer de próstata. Então, Sim. Tá aí a importância, né? Como é uma doença extremamente comum, associada à próstata, né? A gente precisa chamar bastante atenção porque o diagnóstico precoce, como eu falei, é o fundamental, né? Não tem uma prevenção. A prevenção básica é aquela que a gente já tem para outras doenças, Sim. né? Que é
atividade física, hábitos saudáveis, de forma geral, mas não tem algo específico. Eu não posso falar assim, olha, você vai tomar esse remédio. Igual muita gente gosta de falar, doutor, posso tomar semente de abóbora? Pode, mas não tem uma evidência científica que a gente mostre uma prevenção com relação ao câncer de próstata. Né? Então, por isso a importância, né, da gente fazer esse diagnóstico precoce. Entendi. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Então, Idade, genética, estilo de vida... Genética é um fundamental, como eu falei, né? Histórico familiar, né? A gente tem aí uma associação muito grande, principalmente quando a gente tem pai e irmão com câncer de próstata, né? Obesidade é um fator de risco que a gente sabe que aumenta a chance de ter câncer de próstata, né? Outro fator de risco que é muito comum na nossa população brasileira são as pessoas da pele negra, né? Então, a gente entende já que esses pacientes eles têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata. Então, a gente precisa começar um pouquinho antes essa avaliação, esse rastreamento que a gente faz, né? Justamente por conta desses fatores de risco. Entendi. Então, o índice é grande no paciente negro? O paciente negro ele tem mais chance. Então, a gente acaba começando a avaliar um pouquinho mais cedo, né, para que a gente tenha a possibilidade de encontrar. O câncer de próstata é uma doença que ele está ali próximo ele acomete, né, geralmente pacientes entre a 5ª e a 6ª década de vida. É a faixa etária que ele é mais prevalente. Já nos pacientes de pele negra, ele pode ser prevalente antes dos 50 anos. É muito infrequente que ele aconteça antes dos 40, né? No passado a gente tinha isso, que tinha que fazer 40 anos, já tinha que ir no neurologista para fazer o toque, mas agora não. Os pacientes de pele negra, eles têm que começar com 45. Então, quem tem fator de risco, né? Como eu falei, pai, irmão com câncer, obesidade, pele negra, essas pessoas têm que começar com 45 anos a fazer o PSA e o toque. Não pode ser só um ou outro. Entendi. Interessante, eu não sabia a questão do negro, né? A raça negra. E a gente, né, é um país miscigenado, mas se você parar para pensar, todo brasileiro vai ter ali uma gotinha de gene negro, né? Então, de forma geral, se a gente puder começar um pouquinho antes, não é um problema, né? Eu gosto muito de falar com meus pacientes isso. O paciente, doutor, eu tô com 30 anos, eu preciso fazer o toque? Precisar, você não precisa. Mas se você tem um interesse, não é um problema para você, né? É importante a gente entender que a gente não pode postergar, porque a gente tem uma faixa etária que é claramente a faixa etária mais comum de acometimento. Mas se a gente começar um pouquinho mais cedo, a gente não vai estar pecando por excesso, né? É óbvio que a gente não precisa ficar assustando. Eu vou, 20 anos, tem paciente que chega e quer fazer PSA. Não precisa, né? Mas principalmente nós brasileiros que temos uma genética negra de um jeito ou de outro, a gente tem que chamar atenção para isso, né? Acho que é fundamental o diagnóstico precoce, né? O câncer de próstata para todo, na verdade, né? Você vê que assim, o diagnóstico precoce para a maioria dos cânceres, além de a gente conseguir oferecer um tratamento com intenção curativa, muitas vezes a gente consegue oferecer um tratamento menos invasivo, né? Verdade. E que, independente de qual seja esse tratamento, o impacto certamente vai ser menor, né? Óbvio, cada paciente vai receber um tratamento da forma que o corpo dele vai receber o tratamento, né? Mas se você tem possibilidade de fazer um tratamento menos invasivo, ou às vezes um tratamento não invasivo, que existe a possibilidade no câncer de próstata inicial, ou câncer de próstata que a gente detecta e vê que tem baixo risco de progressão, poxa, isso é vantajoso demais, né? Eu sempre, assim, difícil... pacientes perguntam muito, você faria o que se fosse no seu pai? Às vezes eu não gosto de falar isso, mas no câncer de próstata eu falo. Por quê? Porque é uma doença que, quando a gente detecta ela numa fase inicial e é uma doença de baixo risco, tem pacientes que a gente consegue selecionar que não precisa nem de uma intervenção, como uma cirurgia, por exemplo, né, que todo mundo tem medo, né, uma radioterapia. Então, tem pacientes que a gente faz um acompanhamento de forma muito segura, porque a doença ela não vai progredir. E eu falo, poxa, eu faria se fosse comigo. Se fosse com meu pai, eu faria da mesma forma que eu estou falando, que eu estou te propondo. Porque é uma doença que ela progride muito lentamente. Então, isso é uma coisa que chama a atenção também, né? Porque, assim, o câncer de próstata, assim como outras doenças, a gente fica esperando ter algum problema, né? Tô sentindo alguma coisa, eu vou procurar o médico. E homem é muito assim, né? Então, isso é geral, viu? De tudo, não é verdade? Eu falo porque, né? Eu sou assim também. Às vezes a gente fica ali, segura a onda, né? Fazendo um bocado de coisa. Depois eu faço. Aí deixa aquele, né? Ficar um problema maior. Mas no câncer de próstata, quando chega num problema maior, que é quando a pessoa consegue perceber que existe um problema, já é tarde, muitas das vezes já é tarde demais.
Muitas vezes já é tarde demais. É silencioso, né? É um câncer indolente, né? Ele, assim, ele vai progredindo de forma lenta, ele não gera sintomas, né? Eu costumo falar também com meus pacientes que Deus é muito perfeito, né? Ele assim, ele planejou a gente de uma forma que facilita até o cuidado. Veja bem, a próstata, ela é um órgão que ela, na sua divisão, né? A gente tem uma casquinha, né? Como se fosse uma casquinha de pão. A casquinha de pão é onde a gente consegue tocar. E o câncer de próstata, ele fundamentalmente acontece nessa casquinha de pão, nessa parte periférica. Então é onde a gente consegue detectar com o toque, alteração como nódulo, endurecimento. Já a parte do centro, que é o miolo, é a parte que dá mais sintomas, porque ela está perto da uretra, que é onde sai a urina. Então quando você começa a ter sintomas, essa doença da casquinha, ela já chegou no miolo, vamos dizer assim. Entendi. Então, Já por espalhou, isso, né? já espalhou. Então, a doença, ela está aqui, do lado de fora. Então, quem vai perceber, sou eu, que vou fazer o exame. Então, o paciente, para perceber, ele não tem condições de mensurar a hora que ele está sentindo alguma coisa. Ele não vai ter uma alteração assim, poxa, isso aqui é câncer de próstata porque eu estou, sei lá, urinando com sangue. Pode ser, mas aí em fases bem avançadas. Entendi. Então, é fundamental o exame. É. Né? Então ele quer dizer que ele não sabe que tem, só quem vai saber que tem é você consultando, É claro que né? assim, o câncer de próstata, o diagnóstico, assim como a maioria das doenças neoplásicas, se dá através de uma biópsia. Sim. Mas o índice de suspeição ele se torna maior quando eu tenho um exame alterado. Então, por exemplo, se o meu PSA está alterado, pode ser um câncer. Então, acende o alerta. Sim. Se o toque está alterado, pode ser um câncer. Acende um alerta para eu progredir a investigação. Como eu falei no início, né? A avaliação de câncer, de forma geral, para ela ser efetiva, ela tem que ser de baixo custo e que a gente possa replicar de uma forma ampla, né? Sim. Então, você imaginar que PSA, praticamente todo laboratório faz. O toque, todo médico está habilitado a fazer. Então, quando você vê uma alteração grosseira, não necessariamente o urologista, mas quando você vê uma alteração grosseira no toque, ou uma alteração, por mais que você, poxa, eu fiquei na dúvida, mas tem uma alteração, aquilo ali acende um alerta. Eu preciso dar um passo para frente na minha investigação. Então, a importância do exame é essa. Não é que no toque eu vou falar assim, olha, você está com câncer. Não é isso. É aquele ponto, olha, daqui para frente eu preciso mudar, eu preciso ser um pouquinho mais invasivo na investigação, eu preciso talvez fazer uma biópsia, eu preciso talvez fazer um exame como uma ressonância, né? Então a gente lança mão de exames que vão um pouquinho mais para frente em questão de custo, em questão de dificuldade de encontrar, em questão de acesso, né? Então o toque ele tá aí para isso, para fazer uma triagem, né? É um rastreamento, ele faz uma triagem, quem tem alteração e quem não tem. Entendi. Né? Entendi. A próxima pergunta estava baseando nisso aí. Qual é a taxa de cura para o câncer de próstata quando é detectado precocemente? Então, o câncer em fase inicial, né? Aquele câncer que é detectado em fase inicial, a gente tem 90% de chance de cura quando a gente indica um tratamento. É uma chance e tanto, Nossa, né? muito boa. Imagina só, você falar com o paciente, poxa, você vai fazer um tratamento, você tem 50% de chance de cura. É muito diferente de 90%, Com né? certeza. E quanto mais precoce, maior a chance da gente manter um resultado funcional. Todo mundo tem medo, poxa, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer um tratamento, eu vou ficar incontinente, eu vou ficar impotente. Que a gente tem que levar em consideração, porque isso é qualidade de vida, né? Sim. Então, se a gente detecta numa fase inicial, esse paciente ele tem resultados funcionais melhores. Por quê? Porque a doença não vai ter atingido outras estruturas, ela está confinada na próstata. Então, meu tratamento é tirar só a doença, não é tirar nada além disso. Sim. Né? Então, o diagnóstico precoce, ele muda completamente o desfecho do paciente como um todo. Né? A qualidade de vida dele, o impacto que ele vai ter no futuro, o tempo que ele vai ficar aí livre de uma doença que pode progredir. Então, tudo isso muda com o diagnóstico precoce. Acho que é geral, viu? É toda a neoplasia, né? Quando você tem um diagnóstico cedo. O mieloma mesmo. O sucesso do meu tratamento foi um diagnóstico cedo. Né? Eu fiz entre diagnóstico, quimioterapia, coleta de célula e ultrassonografia, foram 7 meses só. Rápido demais. E foi muito difícil. Enquanto que são diagnosticados 7.600 pacientes de mieloma por ano, sendo que 30% desses pacientes vêm descobrir que tem um mieloma 1 ano e 1 ano e 2 meses depois. Depois que passa por vários especialistas tratando a queixa e não a causa. Sim.
Entendeu? Então aí que está a diferença, né? E quando ele vem saber que tem um mieloma, já tem sequelas irreversíveis. Nós temos pacientes com hemodiálise, tetraplégico, em cima de uma cama. E é difícil, né? Porque assim, você pega, é uma doença complexa que pode Muito, afetar diversas coisas, diversos sistemas, né? Muito complexo. O que chama atenção é que a gente precisa ter um índice de suspeição para as doenças, né? Eu acabo tendo contato com alunos, né? Com aluno, residente, e eu gosto muito de ter o cuidado de falar assim, uma coisa que a gente precisa entender é que o médico, ele não precisa na formação sair sabendo tudo. Porque não tem como. Não tem como. É impossível, né? Então, a nossa agonia não tem que ser saber tudo, mas você tem que ter o entendimento de raciocinar. O paciente conta o diagnóstico para você. Então, é parar para pensar, escutar, ter atenção, cuidado e não ficar ali tentando elocubrar se você não sabe o que você está fazendo. Né? Se você tem dúvida, passa para frente. E acontece muitas vezes, né? Que o paciente fica ali, que você falou, trata um sintoma, vai lá, tem uma dor de cabeça, toma um remédio. Aí ninguém pesquisa nada. Aí vai lá, tá com a urina diferente, simplesmente, sei lá, hidrata mais. Não dá uma atenção maior, não dá uma atenção devida à queixa, né? Verdade. Então, isso acaba postergando muitos diagnósticos, né? É um problema, viu? É um problema. Quais são os sinais, doutor Marcos, e sintomas do câncer de próstata? Existem sintomas silenciosos que devemos estar atentos? Então, o que a gente tem que pensar? Pensando, então, num paciente sintomático. O que esse paciente do câncer de próstata sintomático poderia apresentar? O câncer de próstata, como a gente já falou, é uma doença da periferia da próstata, então dificilmente ele vai dar sintomas urinários já de pronto, né? Ele vai apresentar sintomas naquelas fases mais tardias da doença, né? Então, além dos sintomas urinários, que é aquilo que a gente que chama mais atenção do homem, na verdade, que é aquela dificuldade para urinar, às vezes um sangramento na urina, né? Às vezes uma sensação de peso no pé da barriga, sintomas urinários de forma gerais, né? Não tem um sintoma específico. O sintoma urinário de forma geral pode estar associado ao câncer de próstata. Mas uma coisa que pode acometer também são os ossos. Então, o principal sítio de metástase do câncer de próstata são os ossos. Então, o paciente pode ter dor óssea, às vezes tem uma fratura sem ter motivo nenhum, né? Sem ter uma queda, ele pode espontânea também? Uma fratura espontânea, a gente chama de fratura patológica, porque ele né? calcifica os ossos? Porque na verdade ele muda a estrutura do osso, né? Você tem um osso ali que tem uma estrutura específica para aquela função e você pega uma célula de próstata, né? Vamos dizer assim, e substitui. Então o osso ele não tem aquela mesma função, então ele acaba cedendo, né, a pressão, principalmente os ossos da coluna, que é onde é mais comum ter metástase de câncer de próstata. Então é frequente os pacientes terem muita dor óssea, né? Às vezes tem uma fratura patológica, sem motivo nenhum a pessoa tem uma fratura, né? Uma dor lombar, por exemplo. Então são sintomas que são raros de acontecer. Graças a Deus a gente ficou muito tempo sem pegar pacientes aí com diagnóstico avançado. Eu acho que a gente teve um hiato aí da pandemia que a gente ainda vai ter o resultado no futuro, né? A gente não tem nenhum estudo comprovando isso, mas eu acredito que a gente vai ter, sim, um resultado negativo, né, com relação a isso, que muitos pacientes ficaram muito tempo, né, sem fazer um rastreamento. Sim. Então, a gente vai acabar chegando nesses pacientes, né? Pacientes que chegam às vezes com disfunção renal, porque estão obstruídos os rins, ou pacientes com sangramento importante, né? Ou pacientes, como eu falei, com fratura. Então, são sintomas, assim, diversos, mas de uma fase muito tardia. Não tem algo que eu possa falar assim, olha, isso aqui é câncer de próstata quando eu senti. Não existe. Não, tem que ter investigação. Quais as medidas preventivas um homem pode adotar para diminuir o risco de desenvolver o câncer de próstata? Bom, se for colocar assim como prevenção, o que você tem que fazer? Visitar seu médico, né? É o que eu posso fazer. Eu posso ir lá e estar diante do médico e aceitar o que for necessário ser feito, né? Porque muita gente é resistente. Tem gente que fala, chega lá, vou fazer o PSA, mas doutor, toca, não faz de jeito nenhum. É muito comum. Você fala, vamos fazer o exame. Não, quer fugir. Então é aceitar, né? Porque assim, o preconceito é muito grande, mas nós mesmos é que fazemos esse preconceito, né? O homem gera, porque de tanta resenha que vira uma coisa séria, né? Que eu acho que a gente pode levar na brincadeira, eu gosto de levar também, mas de tanta resenha acaba virando um problema, porque a pessoa fica inibida, né? Porque acha que vai mudar a masculinidade ou que vai, enfim, né? Diversas coisas as pessoas têm de preconceito e todos eles são preconceitos, assim,
completamente absurdos, né? Sim, verdade. Não tem como eu falar para você que o exame de próstata é um exame gostoso, né? Vamos dizer assim, não Sim. é algo bom. É doloroso, né? É incômodo. Ali não foi feito para receber o toque, né? É a forma que a gente tem de encontrar hoje. Não tem uma outra possibilidade. É uma coisa arcaica? É. Mas é o que ajuda a gente no diagnóstico. Então, a primeira coisa de prevenir é você aceitar o que o seu médico fala. Primeiro, procurar e aceitar o que ele fala, né? E o segundo é ter hábitos de vida saudável, né? Atividade física, perda de peso, como a gente falou, que já são os fatores aí de risco. Se a gente faz o oposto, a gente está sendo preventivo, né? Com relação ao câncer de próstata, né? Qual a diferença entre o proctologista e o urologista? Isso acontece demais, mas Porque muito. Eu vou procurar quem? Qual dos dois? Não é, isso assim, é uma dúvida extremamente pertinente, porque não é infrequente o paciente chegar no meu consultório, doutor, tô com hemorroida. Tudo bem, eu lhe ajudo, mas você vai procurar o proctologista. O proctologista, ele cuida exclusivamente do intestino. Então, ele cuida do intestino, do canal anal, do reto, da parte que nós, urologistas, usamos para acessar a próstata. Entendi. Né? Então, muitas vezes ele chega, doutor, vim cá no proctologista, né? Eu vim cá avaliar minha próstata. Eu falo, eu posso até avaliar, vou fazer o toque, mas não é minha área de atuação. Mas eu faço. Faz. Na maioria das vezes a gente acaba fazendo, porque a gente não quer perder a oportunidade do Sim. paciente estar ali para ser Sim. avaliado, né? Isso, assim, é uma coisa comum de acontecer e às vezes a gente perde a oportunidade. Tem gente que pega e fala, poxa, eu não vou fazer, você vai procurar outra pessoa. E aí o paciente se perde, entendeu? Então é mais fácil que você faça, oriente. Fala, olha, não sou eu o médico que você tem que procurar. O proctologista cuida do intestino, o urologista cuida da parte da próstata, da parte do pênis, da parte dos rins, da bexiga. Então são médicos diferentes, mas eu vou lhe ajudar. Pronto. Empatia, né? Sim. Tem que ter. Ah. Acho que é fundamental, né? Acontece muito isso, né? Meu Deus do céu. É todo dia, para não falar toda hora. Né? Demais. Muito mesmo. É muito comum. Existe uma idade recomendada para começar a fazer o exame de próstata? Você já tinha até Existe, falado, né? Que é 45 para os fatores de risco e 50 para as pessoas que não têm. E aí a gente faz até quando isso, né? Porque, pô, vou fazer até eu morrer esse exame? Não. Dos 50 aos 75 e dos 45 para quem tem fator de risco até os 75. Chegou em 75 anos, a gente não tem obrigação de fazer o acompanhamento da mesma forma. Normalmente a gente faz o PSA, faz o ultrassom. Quando a gente julga necessário, a gente pode ou não fazer o toque. Isso é até interessante porque eu estava comentando com o pessoal esses dias que eu estava fazendo uma palestra também. Eu tive um paciente, ele tinha 106 anos. Ele nunca tinha ido no médico na vida dele. Nenhum tipo de médico. Nada. Nunca tinha ido. Aí eu fui uma cidadezinha bem no interior aqui da Chapada, fui lá para fazer o atendimento e tal. Chegou a família, entrou com o paciente, conversei, vi que ele não tinha sintomas, falei com a família, né? Expliquei tudo, falei, ele tá ótimo, saúde boa, os exames dele tão bons. Beleza, liberei. Passa 5 minutos, chega a menina na recepção. Doutor, a família tá injuriada, doutor. O que foi que o senhor falou? O que o senhor fez? A família tá brava. Eu falei, não tô entendendo. A consulta foi super tranquila, expliquei tudo, né? Quando volta um pouco, falou assim, olha, eles ficaram chateados porque eles pagaram pelo toque. E o senhor não fez. Meu Deus, sério? 106 anos. Eu falei, meu Deus, tá bom, chama a família de volta aqui. Chamei, expliquei de novo, olha, não tem necessidade de fazer o toque, mas nós vamos fazer o toque. Beleza, coloquei o senhorzinho há 106 anos, coitado. Fiz o toque no vozinho. Pergunta se ele voltou. Nunca mais. Ele nunca mais vai no médico. Porque a primeira experiência dele foi ruim, sem necessidade. Então a gente tem que entender. Foi tipo assim, pra ele foi vergonhoso, né? Completamente. Imagina só. Se existe já um tabu, a família coloca ele numa situação que ele já é frágil, coloca ele num lugar que ele não tem o que fazer. E aí, é uma ofensa, né? Com certeza. É uma ofensa. Então tem um limite. A gente tem que fazer, de 50 a 75. Passou daí, faça quando o médico julga necessário. Então, tem que ter um cuidado, porque tem muita gente que fala, doutor, eu vim aqui porque eu quero fazer o toque. Tem gente que, sem brincadeira, tem gente que vai porque quer fazer 2 vezes no ano. Doutor, eu quero fazer o toque, mas não precisa. Para que você vai fazer? A gente tem que fazer o que é necessário. Não vai mudar o desfecho. Ia mudar algum desfecho para ele com 106 anos? De jeito nenhum. Né? Nossa Senhora. Imagina foi um só. privilégio, né? Pensa aí. Ainda falei com ele, foi um privilégio ser seu primeiro médico. Coitado dele, é primeiro e único, né? Nunca mais. Você vê, emocionalmente já abalou ele. Completamente. Né? Ele, né? Se em um outro momento ele precisar, ele não vai procurar. Não vai, não. Porque ele já viu que ali é um ambiente que ele já não queria ir. Nunca foi. Depois de 106 anos. Aí chega naquele ambiente ali, poxa,
ele foi ofendido, na verdade, Sim. né? Foi uma ofensa para ele. Mas, assim, é uma situação que, é como eu falei, se for necessário, o toque, a gente discute muito também, ele tem um âmbito social, né? A gente tem que pensar dessa forma também. Tem pacientes que só se sentem satisfeitos quando você faz o toque. Muitas das vezes você vai no consultório e só se sente satisfeito se fizer o toque. Eu não vou discutir muitas das vezes, Sim. né? Porque eu preciso explicar, falar, olha, é necessário fazer a partir desse momento ou até esse momento, mas não é impossível que a gente faça por uma coisa social também, para que o paciente se sinta confortável. Porque, como eu falei, a gente tem que olhar